Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Eu amo falar do Jesus, leão de Judá, o Jesus poderoso, aquele Jesus que estava no barco com os apóstolos e as ondas começaram a açoitar o barco, e Jesus acorda do seu sono, levanta e dá uma ordem para os ventos e para os mares se calarem, e os apóstolos olham uns para os outros e falam: que homem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Eu amo falar desse Jesus poderoso, cheio de glória, que quando sentou com aquela mulher no poço de Samaria, começou a revelar o coração daquela mulher, coisas que só ela sabia. Jesus poderoso, Glória Jesus que cospe no chão e faz aquela laminha e tocou nos olhos do cego e cria retina, córneas novas para aquele homem. Ele sai enxergando, um homem que não via há muitos anos. Jesus de poder. Glória a Deus. Mas Aleluia. essa é uma noite propícia de nós falarmos não do Jesus leão, mas do Jesus cordeiro e sofredor. Noite de ceia é noite de lembrarmos do sacrifício e das dores do Senhor. É importante nós lembrarmos que Jesus sofreu na cruz por nós. O tema dessa mensagem é o sofrimento do Messias. E aqui, depois em casa, se você quiser, em vez de maratonar na Netflix, maratona no livro de Isaías, os 66 episódios aqui de Isaías, né? E veja que ele teve o privilégio de ter muitas palavras proféticas de quem Jesus seria. Lá no capítulo 7, verso 14, é ele que fala: eis que da virgem conceberá e dará à luz ao Emanuel, Deus conosco. É esse mesmo Isaías, capítulo 9, verso 6, que declara que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías é chamado profeta messiânico. Deus agraciou ele para que ele recebesse do alto diversas revelações de Jesus. E dos capítulos 51 até o 53, ele revela um ângulo da vida de Jesus, que é o servo sofredor. Você pode repetir comigo? Servo sofredor. Alguns outros personagens bíblicos têm a revelação dele como cordeiro. O próprio João Batista, seu primo, disse: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o leão de Judá, mas ele também é o cordeiro sofredor, que sofre e zela pelas nossas almas, e sofre, ou melhor, sofreu as dores que eu deveria passar pelos meus pecados, e as dores que você deveria passar pelos teus pecados. Amém? Nós esquecemos muitas vezes do valor do sangue de Jesus. Devemos pensar muito mais nisso, porque quando nós pensamos no sofrimento de Jesus na cruz, do valor e do poder do sangue do Senhor Jesus, muitas vezes deixamos de cometer pecados que ofendem a santidade do Senhor. Quando nós valorizamos que alguém sofreu em meu lugar, que alguém padeceu dores que eu deveria padecer. Por isso, nessa noite eu queria convidar você a entrar comigo nessa linda história do sofrimento de Jesus. E aonde começa o sofrimento do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, fala o primeiro momento da chamada, a paixão de Cristo. Tem até um filme, né, com esse nome, acredito que muitos aqui assistiram, né? Ali começa a paixão. Paixão não é no sentido de fervor e amor, mas no sentido de sofrimento profundo. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo quebrado por vocês, façam isso em memória de mim. Jesus sabia tudo que ele ia sofrer, e ali
chamou os seus 12 amigos mais íntimos para comer a última ceia com ele. Então ele pega um pão que nós no mercado chamamos de pão sírio, em hebraico o nome dele é matzah, é um pão sem fermento, parece uma bolachinha do Subway. Ele quebra e divide e dá na mão de cada um dos 12, e ele fala: isso aqui, ó, quebrado é o meu corpo. Naquele momento passou um flash na cabeça, na mente de Jesus, porque Jesus sabe de todas as coisas, amém? Mesmo estando em carne humana, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Ele sabia que o corpo dele ia ser castigado, machucado, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados numa cadeira, ouvindo a palavra de Deus, tendo uma vida de bênçãos, vivendo debaixo da presença dele. Mas pastor, por que Jesus foi castigado, machucado? Ainda em Isaías, capítulo 53, verso 5, diz assim, ó: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras, ou dependendo da versão, pisaduras, fomos sarados. Jesus teve que sofrer aquilo que eu deveria sofrer pelo meu pecado, e você deveria sofrer pelo seu pecado. Então por isso o corpo dele teve que ser castigado em lugar do nosso. Amém, igreja? Amém. Segundo, ainda Isaías, um versículo antes, verso 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. O pecado de toda a humanidade foi transferido sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele não conheceu o pecado, mas ele recebeu todo o pecado. Além disso, todas as enfermidades e dores da humanidade sobre ele. Por isso o corpo dele teve que ser castigado. Então naquela ceia, de forma profética, ele quebrou, partiu o pão para dizer: lembrem sempre que o meu corpo foi machucado por causa dos pecados de vocês. Meu irmão, minha irmã, tudo tem um preço nessa vida. Se você vai no mercado, você passa o item lá, tem um preço. Os nossos pecados é a mesma coisa, eles têm um preço, os nossos pecados. Só que Jesus foi tão bom que ele pagou lá na cruz do Calvário o preço por todos os nossos pecados. E muitas vezes nós não valorizamos isso, nos esquecemos disso. Diante de um copo de cachaça, diante de uma pessoa nua, diante de uma piadinha sem graça, muitas vezes que ofende a Deus, nós trocamos o sofrimento do Senhor por coisas dessa terra. Muitas vezes esquecemos que ele sofreu, que ele foi machucado, ferido de Deus, castigado e oprimido pelo meu pecado, pelo seu pecado. Depois que Jesus quebra o pão e profetiza que o corpo dele seria castigado e machucado, e que o sangue dele, através do cálice, depois nós vamos beber, escorreria pela cruz do Calvário, começam os questionamentos. Olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 26, verso 21. Jesus, depois de comer, mostrou que ele ia sofrer tudo isso. Ele fala o seguinte, Mateus 26, 21. Enquanto eles comiam, Jesus disse: em verdade, eu digo a vocês que um de vós me trairá. Jesus, sabendo o filme que ele ia passar, ele fala: comeram, beberam, e aí Jesus fala: um de vocês vai me trair. E aí eu imagino Mateus cochichando para Felipe: será que ele está falando de mim? Simão Zelote virando para Judas Tadeu: e será que é comigo? Começam os questionamentos ali: será que sou eu? Será que é você? Uns ali começam a questionar uns aos outros. E aí Jesus, virando para Judas, fala assim: faça logo aquilo que você tem que fazer. O Evangelho de João diz que todos achavam que ele tinha alguma questão administrativa e financeira do ministério para resolver, então não pegaram muito aquela frase.
E ali Pedro então se levanta e diz: ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei do Senhor. Jesus, sabendo do filme, olhou para Pedro e fala: Pedro, Pedro, essa noite, ainda que o galo cante, 3 vezes me negará. E aí, igreja, fica a pergunta para cada um de nós: você já foi traído por um amigo alguma vez? Milhões. Alguém que você amava? Você já recebeu uma punhalada nas costas de uma pessoa que você amava profundamente? O nosso Senhor recebeu. E num jantar, num momento alegre de comunhão, ele foi apunhalado por Pedro, que disse: eu nunca te trairei. Menos de 24 horas, Pedro estava negando o Senhor. Naquele momento, João, o apóstolo, agarra Jesus. E se a gente olhar a Escritura numa visão romântica, a gente acha